Terra não era o que ela é hoje. A Terra é dinâmica. Próximo. Várias etapas da Terra. A Terra há 700 milhões de anos atrás, numa era glacial, só gelo. A Terra, como era só um continente e só um oceano, o Gondwana, o grande continente, Pantalassa, o grande oceano. A Terra novamente, um período glacial. A Terra separando os continentes, 630 milhões de anos atrás. Assim você tem a Terra na sua dinâmica, na sua formação. A Terra não é estática, como a gente sempre imaginou que fosse, como toda a briga que o Galileu há 400 anos atrás, né? Quando a Terra ainda era o centro do mundo e o Sol ainda girava em torno da Terra, né? Toda a briga, todo o conflito para frente, atrás, não para trás. A Terra atual, sem os oceanos, sem a atmosfera, nem é tão redonda, nem é tão bonita, nem é tão segura. É cheia de placas que de vez em quando se chocam e provocam o que nós conhecemos, tsunamis, terremotos e outras coisas, né? E ela é meio esquisita, né? Porque ela é toda meio soldada, meio... Mas essa é a Terra sem os oceanos, sem a atmosfera. Para frente. A Terra como a gente tem ela hoje, com os oceanos e a atmosfera. Para frente. A Terra daqui a 1 bilhão de anos, quando o Sol vai se dilatar e vai torrar a Terra. Todas as estrelas estudadas do tamanho da Terra, elas, à medida que elas vão consumir o seu combustível, elas vão converter, porque você sabe que a fusão nuclear que acontece nas estrelas é a fusão de um átomo de hidrogênio com o outro, que se transforma em hélio. Por isso que o Sol vai queimando, como uma vela queima, e vai se transformando em hélio. E quando se transforma em hélio, chega no fim da vida, elas crescem. Os estudiosos já estudam isso hoje. As estrelas crescem e devoram o que está em volta. Depois elas se encolhem, se esfriam, né? Mas ao se dilatar, eles preveem que a Terra vai ser consumida. Isso é 1 bilhão de anos para frente. A Terra, 5 bilhões de anos atrás, já totalmente calcinada, totalmente eliminada. Mas a vida aqui é muito mais breve do que esse 1 bilhão de anos. E a espécie humana nós não sabemos. Acho para frente. Aqui a Terra é um seu final. Para frente. Não, por que está aparecendo esse daí? Eu acho que você abriu o errado. Está vendo o outro? Eu ia usar todas essas imagens. Isso. Aqui um pouquinho, só para vocês já viram isso, né? A Terra comparada com os outros planetas. Olha o tamanho de Plutão, de Mercúrio, Marte, Vênus, a Terra. Em comparação com os planetas menores, nós temos um certo tamanho. Para frente. Em comparação com os planetas maiores, a gente quase desaparece, né? A Terra, depois Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. Para frente. A Terra diante do Sol. É quase invisível. Eu tenho umas imagens astronômicas que eu vou passar aqui, mas a Terra fotografada dos anéis de Saturno. Invisível. Invisível. Nós somos um pontinho perdido numa galáxia de bilhões de estrelas. São bilhões de galáxias, né? Um pontinho perdido no universo. Praticamente invisível, com uma diferença essencial. É a única que se descobriu, pelo menos até agora. E tem vida, o que é vida. Pelas lentes e por um novo telescópio que se tem agora, se descobriu planetas. Então, o planeta daqui a 600 anos-luz, planeta daqui, semelhantes à Terra, acham, rochosos, tem vida. Eu acredito que sim. Eu acredito que o universo está povoado de vida. Não é possível que Deus crie um universo desse tamanho para colocar só nós aqui. Para quê? Eu sempre dizia isso, o Maluf ser governador de São Paulo e a ACM governador da Bahia, muito privilégio para esses homens, não é?
Eu acho que o universo está coalhado de vida, não é por aí. Não se sabe a origem da vida. Tem duas teorias, a tal da panspermia, que a vida está por todo o universo e chegou aqui, ou a tal da geração espontânea na Terra. Mas, na verdade, não se sabe a origem da vida. E, além do mais, não se sabe o que é a vida. Nós só conhecemos os fenômenos vitais. Conhecemos alguém que está vivo, que está respirando, está crescendo, está se multiplicando, está comendo, está excretando. Esses são os sinais vitais. Mas o que é a vida? Ninguém conseguiu jamais separar a vida de um ser vivo. Então, eu sempre fico pensando nisso quando nós falamos muito na igreja, a vida. Temos que defender a vida. Nós temos que defender seres vivos. Porque a vida em abstrato, não sabemos o que é. Claro que nós temos uma razão teológica por detrás disso aí. Deus é a vida, por Deus, tal. Mas no mundo da ciência, isso não chega, porque para frente. Bom, por que eu estou dizendo isso? A gente está dizendo isso porque é impossível pensar tudo o que está acontecendo com a humanidade sem a gente considerar a pequenez da Terra, os limites da Terra, a presença humana na Terra. Nós chegamos, nesses 4 bilhões e meio de anos que tem a Terra, nós chegamos aí nos primeiros hominídeos, se fala em 2 bilhões de anos atrás. Você vai colocar numa volta de ponteiro de 24 horas, nós chegamos no último minuto, no último segundo, no último minuto. Tudo teve que ser preparado, com uma barriga de mãe. Tudo teve que ser gestado. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos de geração espontânea que nasceu em qualquer condição. Não. A atmosfera do planeta levou bilhões de anos para ser essa. A presença do oxigênio é 21,8%. A presença de nitrogênio é 78,% na atmosfera. Se passar de 21%, você acende um palito de fósforo e tudo pega fogo. Se vier abaixo de 18%, nós não conseguimos respirar. Se as plantas não produzirem oxigênio, a gente não respira. Se os animais não exalarem dióxido de carbono, as plantas não fixam. Entre nós há um convívio, uma comunidade de vida real. Um dia eu vou muito na CBB, na Campanha da Fraternidade, também fiquei 9 anos na equipe do CELAM, de terra, água e meio ambiente. Agora, com a reformatação do CELAM, a gente não sabe se a equipe continua ou não. Estou achando que não. Mas um dia eu conversava com um bispo argentino, e essa questão ecológica. Ele dizia, não, mas o perigo é a gente reduzir o ser humano ao nível das outras criaturas. Falava assim, mas como que o senhor entende essa redução? Não, o ser humano está igual às outras criaturas, porque ele faz parte da comunidade da vida. Vamos fazer um discernimento simples. Do ponto de vista filosófico, nós somos diferentes dos outros mesmo, porque nós somos os únicos que pensam. Do ponto de vista teológico, nós somos os únicos diferentes, porque nós acreditamos que nós somos os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus. Handel, que era um teólogo famoso, eu tenho uma expressão que eu acho inesquecível, ele dizia, nós somos os únicos preparados para hospedar Deus em nós. Quer dizer, Deus pode morar na gente, não é? Habitar. Mas, do ponto de vista biológico, nós somos iguais a todos, como qualquer animal. Se não comer, se não beber, se não respirar, se não tiver um ambiente de vida adequado, a gente não está aqui. Simplesmente isso. Morre todo mundo. Pode ser filho de Deus, pode ser inteligente, pode ser racional. Mas se não tiver as condições de vida adequadas, nós não estamos aqui. Então é nesse ponto que pega a questão ecológica, a questão ambiental. E nós não precisamos nos sentir diminuídos com isso. Isso não diminui o ser humano. Nós somos isso. Deus nos criou assim. Essa é a nossa grandeza. Pouco menor que Deus. Ele nos fez.
mas somos biologicamente animais, dependemos da comunidade da vida. Por que estamos dizendo isso? Porque qual que é a ação do ser humano sobre a Terra? Então aí nós decidimos, conferir, colocar essa questão da profecia na Terra. Agora a Terra com T minúsculo, porque nós estamos falando da Terra aqui, nome próprio do planeta. Como é que o Brasil se coloca nessa questão? E aí a história, que eu vou usar a metáfora aqui do pecado original. O Brasil, né, tem um pecado original. E qual que é o nosso pecado original? É a questão da terra. Os bispos sabem, os teólogos que estão aqui, que pela teologia, pela dogmática do pecado original, o pecado original a gente não comete. O pecado original a gente herda. Não é uma escolha minha. Ao nascer, eu já nasço marcado por ele. Isso está escrito lá no texto da dogmática do pecado original. Como é que a gente entende isso? Eu não quero entrar nessa discussão agora. Mas, assim, a teologia é essa. Né? Teve uma ruptura lá atrás e nós herdamos essa ruptura. É claro que tem a teologia da redenção, né? A pessoa de Jesus Cristo. Tem uma teologia de Duns Scoto, uma leitura bem mais sutil dessas coisas todas, mas ela não prevaleceu na igreja. Para frente. Onde é que a gente nasce? Problema da terra. Nasce quando os portugueses chegam. Chegam retalham no Brasil, as capitanias, a partir de um ponto central, em raios, né, que pega desde ali do Maranhão, Pará, até mais ou menos na região do Canaã, em São Paulo. O sul aqui ainda não era Brasil, viu, gente? Aquilo ali não era Brasil, não. Nas capitanias hereditárias. E como isso vai marcar a história do Brasil? Como você chega, se aposta de uma terra, de um território, e diz: isso aqui é de quem chegou. Para frente. Vai se assentar num tripé que marca a nossa história dela. A grande propriedade da terra, as grandes monoculturas e o trabalho escravo. Se você for averiguar hoje isso, nós temos no campo as questões fundamentais, em um outro contexto, de uma forma diferenciada, mas a grande propriedade da terra, as grandes monoculturas e o trabalho escravo, foi falado agora há pouco por Dom Giovanni, são marcas que estão no campo brasileiro também. Batista. E o que pressupõe isso? Pressupõe o ataque aos territórios indígenas, desde o começo. Todo esse litoral era povoado. São Francisco era povoado de indígenas. Os índios receberam os portugueses com confiança. Pelo Vaz Caminho escreve a gentileza dos indígenas, a amabilidade dos indígenas brasileiros ao receber. O problema não nasceu com os indígenas, mas na hora que se partiu para cima dos territórios indígenas, o ataque, as reduções, aí se criou o problema indígena brasileiro. Depois, quando os indígenas se rebelaram, se recuaram para os interiores, se buscou na África, então, a implantação dos escravos. Esse é o tripé do nosso pecado original. Mas nós temos parte disso. Essa aqui é um trecho da bula Intercetera de Alexandre VI. Quem quiser ler essa bula inteira, busque um compêndio feito pelo Paulo Sus, do Cine, A Conquista Espiritual da América, lançado pelas vozes há muitos anos atrás. É um calhamaço dessa grossura de documentos da época. Lá na Intercetera, então, está esse texto de Paulo VI. Paulo VI não. Alexandre VI. Essa bula origina-se de termos feitos doação, concessão e dotação perpétua, tanto a vós, reis, como a vossos herdeiros e sucessores, reis de Castelo e Leão, que era para Portugal e Espanha, de todas e cada uma das terras firmes e ilhas afastadas e desconhecidas, situadas em direção do Ocidente, nós, descobertas hoje ou por descobrir no futuro, seja descoberto por vós, seja por vossos emissários, para esse fim destinado. Quer dizer, o Papa dava a todos
territórios a serem conquistados, o direito de posse perpétua. É nessa ideologia que o pessoal chega. Tanto o mundo político como o mundo religioso. A gente aí não vai nenhuma diminuição da generosidade dos missionários que chegaram aqui. O pessoal acha que é um contexto, né? Mas o espírito é esse, o espírito de conquista. E o documento do Paulo Sousa é importante, porque ele é um indigenista, ele é assessor do CID, e ele vai falar exatamente da chamada conquista espiritual. Como é que se deu esse passo de você enfrentar religiosamente? Então, quem já foi a Cusco, quem já foi no Peru, quem vê aqueles templos destruídos pela metade, depois construído um templo católico em cima, sabe como que a coisa foi. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos aí um grupo de pessoas que foram beatificados, se não me engano, por João Paulo II. Foi João Paulo II? São os mártires nossos pelas mãos dos indígenas. Gente, se os indígenas tivessem o direito canônico e fossem beatificar todos os indígenas que morreram pelas nossas mãos, essa terra tinha que chamar a terra de Santa Cruz. Papos históricos, não tem como negar, não é? A tal ponto que em outros pontos da América, Bartolomé de Las Casas, por exemplo, ele vai dizer: chega, é melhor um índio pagão vivo do que um índio cristão morto. Chega com essa matança, chega com essa coisa. Ele se horrorizou. Então, esse é um mundo que a gente herdou. Então, nós temos alguma responsabilidade séria disso aí para frente. Aí as capitanias foram retalhadas em fazendas, né? Sesmarias. Para vocês terem uma ideia, aqui em Salvador tem a Praia do Forte, tem a sede da família Dias Garcia Dávila. A sesmaria deles atravessava o São Francisco 600 léguas. Chegava até a região que eu moro, de Juazeiro da Bahia, para cima pela marcada. Saía de Salvador, dominava o Baixo São Francisco todo, chegava lá. Tudo quanto é nação indígena que teve aí foi extinta, eliminada, guerreada, reduzida, né? Para frente. E aí vieram as rebeliões. As rebeliões indígenas e depois as rebeliões gays. Eu já fui à Romaria Nossa da Terra, da CPT, na Serra da Barriga, na Lagoas, nos quilômetros dos Palmares. Foi a Romaria mais sofrida da minha vida. Ela começou 8 horas da noite, com missa, com cantoria, meia-noite, 1 hora, saiu a caminhar. Quando era 4 horas da manhã, nós estávamos chegando na Serra da Barriga. Falei, graças a Deus estamos chegando, vai ter a missa aqui agora. Aí, pessoal, agora vamos subir a serra. Nós chegamos 8 horas da manhã, lá em cima. Tinha umas 10 mil pessoas, umas 9.900 deitadas no chão e dormindo. Tinha umas 50 mesmo, participando da celebração da missa. Gente, isso não. É penitencial mesmo, né? Mas as rebeliões vieram. E quando você está no alto da Serra da Barriga, você entende a estratégia. Ela é alta, você vê a região toda, é uma estratégia de defesa. É uma estratégia de defesa. Para chegar lá, tanto é que a extensão era 100 quilômetros em quadra. Era um território africano mesmo, não era uma coisinha não, era uma nação africana instalada ali. Por isso que foram para destruir. Dizem que os negros, lá é bem cheio de penhasco assim em volta, o pessoal aponta que quando os bandeirantes conseguiram chegar perto, mesmo os negros se atiraram, cabeça abaixo nos penhascos, para morrer, né, para não se entregar a mão dos bandeirantes. Para frente. E aqui, então, essa figura que nós na CPT temos uma devoção especial. Porque através daquele período todo no Brasil, colônia, não é? Com essas rebeliões, essas sesmarias, essas fazendas, mas aí o povo se misturou, veio o cruzamento dos índios com os negros, com os brancos. Nós no Nordeste somos muito isso, não é? Muito
sangue negro com índio. Isso foi feito das mais diversas formas, foi feito por estupro, foi feito nas fazendas, né, dos patrões com as negras, com as índias, foi feito depois por consentimento, não é? Por casamento. É completamente diferente. Eu digo na África do Sul, gente, depois do apartheid, branco e negro não se misturam. Até hoje não se misturam. Onde você tem um bloco de negro, você não tem branco. Onde você tem branco, você não tem negro. E a expressão que eles usam lá é assim: os brancos, como é que é? Os negros têm medo dos brancos e os brancos têm medo que os negros os devorem. A coisa está superada legalmente, mas do ponto de vista da construção histórica, foi de separação mesmo, né? Aí, aqui no Brasil, com toda essa teoria que tem da miscigenação, o fato é que misturou. Misturou. E aí, a tese brasileira pensa é um povo bonito. Um povo bonito. Realmente, o nosso povo é bonito. Quando você vai no Peru, por exemplo, eu vejo que é um padrão. Né? É o padrão Aymara e Quechua. Todo mundo tem aquele perfil. Você vai no Japão, todo mundo tem aquele perfil. No Brasil, não. No Brasil, o jeito, né, é todo variado, né? A beleza. Eu costumo fazer isso por aí quando eu estou viajando. Quando chega na hora de ir embora, eu falo: aquele é brasileiro, aquele é brasileiro. Eu fico observando na fila assim, né? Por que Ibiapina? Esse homem, então lá por volta de 1800, ele nasce em 1806, mais ou menos, aí o pessoal daqui me ajuda. 1806. Ele é um cara que era aqui do sertão, da região de Sobral. O pai e o irmão tiveram envolvidos na revolução, chamada Revolução do Equador, e do quebra-quilos. O pai foi preso, foi morto. O irmão foi preso em Fernando de Noronha, morreu na cadeia. Ele se forma em Direito na Faculdade do Recife, foi seminarista várias vezes. Depois ele foi deputado constituinte da primeira Constituição brasileira, ele foi delegado, ele foi juiz. Como juiz, ele separou a briga da família do Antônio Conselheiro, naquela briga de Quixeramobim. Depois ele foi juiz. Aos 50 anos, mais ou menos. Quem nunca leu, leia as crônicas das Casas de Caridade. É impossível você cruzar com a memória desse homem e você sair ileso. Aos 50 anos ele decide separar. Mas não quis ser padre de paróquia. Não quis entrar nas congregações tradicionais. Porque estava preso em esquema. Ele monta um estilo de missão. Conversei muito isso com o padre muitas vezes nos últimos anos. Uma metodologia. Monta no lombo de burro e sai missionando o sertão. Chega em um determinado lugar. Ele para. Vê o que está faltando em volta. Se é cemitério, se é aguada, se é cisterna, se é uma igreja. Chama o pessoal da cidade. Cria os chamados beatos, que eram no fundo auxiliares dele. Um que ia pedir esmola, outro que ia ajudar a fazer a igreja, essas coisas todas. Depois que o grupo está consolidado, ele vai embora para a próxima. Essa era a missão do Ibiapina. É o precursor da coleta de água de chuva em cisterna. Toda a casa de caridade, para atender os órgãos, que era o problema do cólera, né, no sertão nordestino. E Ibiapina é um pioneiro. Cisterna de pedra e cal. Que nós tentamos replicar essa tecnologia e não conseguimos achar. Mas às vezes funciona. A nossa não funciona. Aí nós temos para partir para outra tecnologia, que é a cisterna de placa. Quando eu conversei isso uma vez com Dom Tomás falou assim: esse homem é um precursor. Esse homem é um pioneiro. E é um homem de pouca memória na nossa igreja. Não tem grande coisa. Agora tem um santuário de Ibiapina e o Padre Comblanco não apareceu e deixou. Eu quero ser enterrado ao lado do Padre Ibiapina. E foi. Tem uma biografia do Padre Comblanco pela Paulus. Dia 6 de junho, foi publicado ano passado. Está aqui na editora. Eu não sabia. Bom, então, esse homem, e qual que era o viés? Se você vai se classificar de caridade, você está diante de um teólogo da libertação.
Foi? Crônica das Casas de Caridade. Foi um biógrafo dele que foi registrando. Enquanto andava com ele, foi anotando. Foi um beato, né, não? Anotando, registrando, e os detalhes disso. E qual que era? O que movia Eliaquim? Simplesmente isso. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas teu coração, com tua alma, e o teu próximo como ti mesmo. Então, Fernando. Pelo particular de todas as ações da minha vida eram sempre motivadas, não era alguém que ia fazer a missão dele e impunha as atividades que ele queria que o povo executasse. A primeira coisa era reunir o povo, como falava, a comunidade, e depois de ouvir, e interessava-se se havia divisão ou não no povo, entre o povo. Se o povo estava unido, aí ele continuava no planejamento e na ação das atividades. Se o povo estava dividido, intrigado, inimigos, ele dizia, não dá. Primeiro vocês se reconciliem e depois eu voltarei. E ia embora, ia para outra comunidade. Para nós isso é importante. O trabalho nas comunidades, então, não deve ser imposto, deve nascer da necessidade. E o povo unido que busca aquilo que é melhor para ele, para a promoção da vida dele, do ser vivente. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque ele vai desencadear uma rede. E todos os seguidores, os influenciados, para quando nós não é bem seguidores, são influenciados. Todos os influenciados por Eliaquina vão moldar os grandes movimentos que depois outros vão chamar de messiânicos, a sociologia vai chamar de messiânicos. Mas na verdade não são movimentos messiânicos. Né? A Maria Isala de Queiroz, né, fantástico messianismo no Brasil, o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Só conceito sociológico em cima do outro. Mas ela vai chamar tudo isso de messianismo. Mas na verdade, o que era? Gente, nós não tínhamos comunismo nenhum. Nós não tínhamos a ideologia. O que você tinha é desse filme que você já menciona as comunidades eclesiais primitivas. A vida fraterna em comunidade. E com isso ele vai desencadear um processo que outros vão levar para frente. Ele já começou com 50 anos, com 20 anos mais tarde, de sertão, ele já estava com 70 anos, ficou doente. Quando ele fica doente, ele já tinha trabalhado na legião. Você mudou com essa palavra, legião parece coisa do inimigo, né? O grupo dele. Ele tinha o grupo dele formatado, inclusive se conviver com ele. E um estudioso dessa história toda, que é Pagliotto, ele fez uma tese. Ele foi meu professor, quando eu fui seminarista aí na teologia de São Paulo. Ele dizia que o conselheiro foi profundamente influenciado. Mas por quê? Porque na posição dele, como se ele conviveu com ele, foi um beato dele, quando mais jovem. Depois se separaram. E aí o conselheiro desceu para São Francisco. Daqui nós estamos aqui, uns 300 quilômetros de São Francisco, 400 por aí. Mais ou menos isso, uns 300, 400 quilômetros de São Francisco. E o Eliaquina não saiu desse trecho, ele sempre fez Ceará, Piauí, Paraíba também. E na minha cidade, Pernambuco. E Pernambuco. Toda uma história. Aí em cima do lombo do jumento, como ele veio. Para frente. Então ele é um pioneiro, ele é um inspirador, né? Só que ele chega, faz essas organizações, né? Tem as primeiras comunidades como referência, e aí é que dá. A religião, entendam bem o que eu vou dizer, é a ideologia organizativa. Ideologia que é entendida no conjunto de ideias que orientam um grupo.
Era em torno da ideia das primeiras comunidades, da partilha, da fraternidade, numa lógica radical que ele trabalha para frente. Aí ele influencia, porque nessa região aqui, quando o Padre Cícero chega em 1872, já era uma região missionada por Ibiapina. Dizem os historiadores que o pai de Padre Cícero morreu de cólera nos braços de Ibiapina. Então tem essa. Né? E o Padre Cícero chega no Juazeiro, não é? Com toda aquela questão que envolveu o Padre Cícero, né? Mas aquela imensa generosidade. Aí eu acho então um ângulo do Padre Cícero e é pouco destacado. Vejam o que estava acontecendo, para frente. Em 1850, nós temos no Brasil a chamada Lei de Terras. É a primeira vez, então, que a elite brasileira, percebendo que a escravidão ia terminar, ao contrário, isso os estudiosos da terra falam no Brasil muito tempo, ao contrário dos Estados Unidos, em vez de dar condições do povo que era escravo poder se apossar da terra, um lote de terra, como foi feito nos Estados Unidos, um lote de terra, um par de jumento e uma carroça. Aqui no Brasil não. Aqui, quando perceberam que o povo ia ficar livre, privatizaram a terra através da lei de terra. 1850. 1888 vem a abolição, 1889 a proclamação da República. E começa nessa década também a chegada dos primeiros imigrantes europeus para trabalhar no Sul, sobretudo de 87 a 92. É claro que uma coisa está extremamente ligada com a outra. Você abole a escravidão, precisa de mão de obra, começa a imigração italiana. Só que a imigração italiana não vem para o Nordeste, ela vai para o Sul. A minha família, meu bisavô, pegou naquela região de Matão, Araraquara, hoje, interior de São Paulo. Foi para lá. Meus pais, meus tios, são todos daquela região, grande família italiana, e se concentrou por ali. Meu bisavô, meu avô já nasceu no Brasil, pelo que eu saiba, meu pai, meus tios nasceram todos no Brasil. Com a expansão cafieira. É nesse contexto, que eu acho fundamental, que surge a figura do Padre Cícero, para frente. O que o Padre Cícero faz? Abole a escravidão. Para onde é que os negros iam? Se os coronéis não tinham para onde ir, não deixaram de ficar na terra? Então as multidões começam a procurar algum lugar onde elas possam se encaixar. E dois lugares surgem, não é por acaso. Um é Conselheiro, lá no interior da Bahia, e o outro é Padre Cícero, aqui no Juazeiro do Norte. O mesmo povo que procura Conselheiro é o mesmo povo que procura Padre Cícero. E aí que vem a história. Quando começou a juntar muita gente no Juazeiro do Norte, se fala às vezes em 5, 6, 8 mil pessoas que começaram a ter. E ele ficou preocupado. Aí o que ele faz? Ele ajeita a terra dessas populações. Começa a procurar a terra. Aí então ele chama um beato, que costumava frequentar aqui, chamado Zé Lourenço, um alagoano, negro apropriado, e disse para o Zé Lourenço: você vai organizar esse povo para poder trabalhar na terra e viver na terra. Como é que vai ficar por aí? Né? E passou para Zé Lourenço 9 anos de penitência. Eu imagino que nos grupos chamados de penitentes, eu não sei como que era essa penitência, mas Zé Lourenço vai com os 9 anos de penitência. E aí então o Padre Cícero descola o terreno lá onde está o caldeirão, e o pessoal vai para lá. Mereci disso hoje em dia tem muito mais comunidades, que agora estão levantando muito mais comunidades de Padre Cícero. Essa ficou famosa, o caldeirão. E ali organiza dos mesmos modos que estava organizado Canudos. E cada comunidade era liderada por beatos. Cada comunidade liderada por beatos. Eles saem daqui e vão para o São Francisco, 400 km da pé. O Beato Severino, da turma de Zé Lourenço, ele sai daqui e vai lá para o São Francisco fazer a missão do Juazeiro do Norte, na região do toda. E lá ele organiza uma comunidade chamada Pó de Colher, que foi extinta depois daqui. O caldeirão foi extinto em 36, Pó de Colher em 38. Preparando lá para vir para cá, a pé, já tinha 3 mil pessoas lá. Hoje em dia é o Beato Quinzinho, mas o Severino andou. E o Severino, nesse processo aí, estava o filho de Severino ajudando Quinzinho.
Quinzeiro. Quiser. Um projeto na comunidade de Quatro Colheres, em Casa Nova, Bahia. Quando a volante perseguindo Lampião entrou lá com metralhadora, e matou, hoje em dia, uma pessoa enterrou tudo numa vala, onde enterrou, até ganhou uma fundada, assim, tanta gente foi enterrada junto, né? Aqui em Caldeirão também foi violento, o pessoal foi do Cariri, foi a primeira comunidade, junto com o contestado nas outras regiões do Brasil, a ser bombardeada por avião. Foi a primeira vez que o exército brasileiro usou avião na guerra, para bombardear a turma aqui que tinha fugido para o Cariri. Para frente. Reprimidos. Não é? Mas vão fundar as comunidades. Até aí você tem o quê? Os precursores desse tipo de organização a partir da religião. Depois começa a mudar. Então, a partir de 1909, o governo começa a intervir no Nordeste. 1909, funda o DENOC, Obras contra a Seca, né? 45 a Chess, 59 a Sudene, depois a Codevasco. O governo começa a intervir no Nordeste. Para frente? Mas, na reação, nessa década aí, você tem as ligas camponesas. As ligas camponesas já não tinham mais ideologia religiosa. A ideologia das ligas camponesas já era de linhagem socialista marxista. E o cangaço, que é uma coisa fantástica. Então, a Adriana é lá da região do Lampião. E eu ganhei de um velhinho que morreu agora, Babolante, que caçou Lampião, 2 volumes, alguém de floresta me deu. Ele era um perseguidor de Lampião. Mas é inequívoca a admiração que ele tem por Lampião. Apesar de ser um soldado, né? A admiração que ele tem por Lampião. Conta todos os crimes de Lampião, não omite nenhum, mas conta como que Lampião brincava com a perseguição policial. Quando o Lampião estava muito apertado, entrava no Raso da Catarina, atravessava para São Francisco, entrava no Raso da Catarina. Só que o Raso da Catarina não tem água. Né? Só Lampião conseguia saber onde tinha água. Então, quando a volante uma vez entrou no Raso da Catarina perseguindo a turma de Lampião, quase morreu todo mundo de sede. Né? Quase morreu todo mundo de sede. Porque ele sabia o domínio daquela região toda. E ele foi amigo de Padre Cícero. Aí vem as contradições, os paradoxos. Não é que eu tenho uma admiração para isso, mas o que o Padre Cícero sonhava? Eu quero pacificar Lampião. Né? Então Lampião veio para cá. E aí, como o Padre Cícero naquela época não estava mais na igreja, porque o que aconteceu, não estava na igreja em termos de sacerdócio, de hierarquia, então ele tinha poder de armar grupos da Guarda Nacional. E o Padre Cícero arma o Lampião para fazer guerra contra a coluna Prestes, que estava. Lampião pegou as armas, olhou para o Prestes, virou as costas e foi embora com as armas do exército. Aí ficou mais poderoso do que as colunas que perseguiam. Esses processos históricos, né? Do cangaço. O cangaço, tem uma historiadora diz que o cangaço trouxe coisa perniciosa para o Brasil, né? E quem trouxe coisas boas foram os beatos. Como chama aquela historiadora, Lininha? Aquela que falou, né? O Hildegard de Viana. É uma professora, ela detesta o cangaço, odeia uma professora aí, mas ela tem admiração pelos beatos, porque são linhagens que tiveram próximas e